Se Deus me permitiu eu ter esse cálice, é porque Ele sabe que eu poderia suportar. Daqui a pouco você vai entender que cálice é esse. Eu quero ver com você na Bíblia alguns exemplos bíblicos de cálice, tá bom? Nós vamos ver esses exemplos também no Antigo Testamento e alguns no Novo Testamento. Eu quero convidar você a abrir o primeiro deles, livro de Salmos, Salmos 23, versículo 5. Vamos ver aqui alguns exemplos bíblicos de cálice. Salmos 35. Para facilitar, eu vou pedir para que um leia um texto, outro leia outro. Deixa eu só recapitular aqui. Salmos 23, verso 5. Salmos 23, verso 5. Outra pessoa, se puder, abre para a gente no livro de Salmos 116, verso 13. 116, verso 13. Aí outra pessoa já abre para a gente no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16. O primeiro é meu. 1 Coríntios. 16 eu. Tem outros. 1 Coríntios 10, 16, o doutor Nilson. 116 meu. 116, verso 13, o irmão Caju. E o outro é Salmos 30, Salmos 23, verso 5. É eu. Tem mais um aqui. São só esses. O outro de Isaías é só uma referência. Não, mas tu falaste Coríntios, não falaste? Falei, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16. Esse é Quem pode ler para a gente primeiro? Salmo 23. Salmo 23, versículo 5. Prepara uma mesa perante mim na presença do meu inimigo. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Esse cálice que foi citado pelo doutor Nilson, você acha que é um cálice de sofrimento, de juízo ou de bênção e alegria? Bênção. Bênção? Esse cálice para muitos é aceitável, sim ou não? Sim. Quem quer esse cálice? Levanta a mão. Todo O mundo. seu cálice transborda. Olha só. Agora eu quero que você, o irmão que abriu aí, Salmo 116. Sou eu. 116, Verso 13. Verso 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E esse cálice é bom? Claro. Tomar o cálice da salvação. É um cálice que todo mundo deseja, pelo menos todo mundo deveria desejar, né? É um cálice bom. Agora, o doutor Nilson, 1 Coríntios 10, 16. Vamos para o cálice da comunhão. 10, 16. 1 Coríntios 10, 16. Porventura o cálice de minha bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Esse aí já é um cálice compartilhado. O cálice da minha bênção, ele pode ser o quê? Compartilhado. Então, se ele está transbordando, você vai deixar estragar? Transbordando, não, deixa estragar porque eu tenho abundância. Você agora tem o dever de usufruir dessa bênção, mas também compartilhar para outras pessoas. E o cálice da comunhão é importante. Nós estamos aqui usufruindo disso nesse dia. Nesse dia, no sábado, na congregação Luciana, estamos aqui tendo a felicidade de desfrutar do cálice da comunhão. É bom ou não é? Tem gente que prefere viver de forma desigrejada, né? Assiste o culto em casa, online, lá no seu conforto. Mas é a mesma coisa? Não é. Aqui você tem a felicidade de sentir o calor humano e ao mesmo tempo saber a necessidade do outro e poder contribuir de forma direta para que aquele cálice venha a ser aliviado. Tem mais um. Quem pode ler para a gente o outro texto? Judite. Veja Isaías 51, verso 3. Aqui não é mencionado diretamente o texto, mas você vai entender a referência. Isaías 51, verso 3. Versículo 3. Isso. Porque o Senhor consolará Sião, consolará toda a sua ruína, fará do seu deserto moeda e do sua provisão como jasmim. Do Senhor não será encontrado no outro, e alegria, ação de graça a todos do cântico. Muito bem. Nesses textos que nós vemos aqui agora, foi falado de algum cálice ruim?
Algo que pudesse ser feita aquela oração. Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, né? Então aqui temos o símbolo do cálice, que pode ser bênção, comunhão, abundância, salvação. O que mais você agregaria? O que mais você colocaria como simbolismo desse cálice que você acabou de ler aí? Além desse que já foi dito aqui. Alguém gostaria de agregar alguma coisa? Sim, não, talvez. Agora eu quero com você ler alguns textos do Espírito de Profecia. Vamos ver o que ela mais fala sobre o cálice, tá bom? De maneira simbólica. E eu quero ler com vocês algumas passagens. Primeiro, falando a respeito do cálice que Jesus passou, tá bom? No livro Desejado de Todas as Nações, página 686, ela mais diz o seguinte a respeito do Getsemane. 3 vezes proferiu essa oração. 3 vezes a humanidade recuou diante do último supremo sacrifício. Mas agora, a história da raça humana vinha à consideração do Redentor do mundo. Viu que os transgressores da lei, caso deixado a si mesmo, teriam de perecer. Viu a impotência do homem. Ouviu o clamor dos que seriam perdidos. Deixa eu ver se pulei. Ele viu a impotência dos homens, viu o poder do pecado, os ais e lamentos de um mundo condenado subiram perante ele, viu o futuro, ouviu o clamor dos que seriam perdidos, viu sua culpa, sua desesperança, a sua iminente destruição, e a decisão foi tomada. Amém? Amém. Que decisão foi essa? Ele aceitaria um batismo de sangue para que, por meio dele, milhões perecendo obtivessem a vida eterna. Deixou os campos da glória e toda a sua honra para salvar a ovelha perdida. Jesus aceitou o cálice do sofrimento. Amém. Ele, sabendo o que viria a acontecer, ele aceitou o cálice. E lembrando que nós falamos agora há pouco que o cálice maior de Jesus não foi carregar a cruz, mas sim saber que por algum momento haveria uma ausência entre ele e quem? E Deus. E o Pai. Quando a gente é pequeno, eu não sei se você passou por isso, e o pai diz que vai sair, a mãe diz que vai sair e vai deixar você com uma outra pessoa, o desespero é grande, né? A gente fica ali preocupado, triste, berra. Eu lembro que a primeira, eu não sei como eu lembro disso, faz muito tempo. A primeira vez que a minha mãe foi me levar para uma escola, lá no bairro 40 Horas, e só me vem à memória isso. Ela me deixou na escola, meu amigo, quem gritou foi eu. Eu não sei que idade eu tinha, não sei que chama eu tinha. Para mim, a minha mãe estava me abandonando, entende? Sabe, ela não me quer mais, vai me deixar aqui. A dor da separação, por mais que a minha inocência dissesse que ela estaria me abandonando, mas alguma coisa me dizia também que depois ela viria me buscar, né? Mas aquela dor, ela foi muito grande, que me fez chorar, me entristecer e não querer ficar naquele ambiente. Tanto que ela teve que ficar para poder eu me ambientar lá naquele ambiente, na escola. É o que acontece quando a gente leva a criança pela primeira vez. Fica lá com ele um dia, 2 dias e tal. Mas a dor da separação, ela dói demais. E isso aconteceu com Jesus. E a gente, às vezes, é acostumado a se separar do Pai, não é verdade? Mas não sente a angústia que ele sentiu. O ser humano, ele vive nessa oscilação entre obedecer e desobedecer. É uma oscilação constante entre fazer e não fazer a vontade de Deus. E a gente não, às vezes nem tem aquele temor que deveria ter, como Jesus teve, e saber que haveria uma separação entre ele e o Pai. Isso nos deveria trazer uma angústia profunda. Às vezes nós sentimos uma angústia por passar por aflições, por dificuldade, por uma situação difícil. Que angústia que eu estou sentindo, porque minha situação está muito difícil. Mas essa situação está te fazendo separar de Deus? Essa dificuldade que você está passando está te fazendo se afastar de Deus? Ou através dela você está se aproximando mais de Deus? Através da oração e da comunhão e do relacionamento com Ele. Entende? Tem coisas que vamos ter que passar, porque através disso nós vamos ter a necessidade maior de se aproximar de quem? De Deus. Mas diferente de Cristo, você vai ver que a dificuldade que ele passou não fez com que houvesse tal aproximação, mas sim uma ausência, uma separação entre ele e quem? Pai. O Pai. Agora, eu quero ler outras passagens para você, que eu achei interessante do Espírito de Profecia, que fala a respeito desse cálice. O cálice da aprovação para o cristão.
no livro O Maior Discurso de Cristo, página 29, diz assim: cada um tem seu cálice de aflição, sua cruz para levar. Mas não é o propósito de Deus que sejamos esmagados pelo peso de nossas provações. Seja qual for a dificuldade, devemos depositá-la diante do Senhor em oração e confiar nele para nos sustentar. Amém. Amém? Amém. Então, em primeira instância, eu não devo pedir para que passe de mim esse cálice. Porque a gente olha a oração de Jesus, a gente acha que nós temos que fazer isso toda vez. Passou pelo cálice, Senhor, passe de mim esse cálice, passe de mim esse cálice. Sendo que eu posso fazer diferente, a não ser que eu não tenha realmente como suportar aquilo. Mas a minha primeira oração devia ser essa aqui: Senhor, eu entrego em tuas mãos o meu cálice para que tu possa me ajudar a suportar. Compartilhar. Quando você tem a capacidade de compartilhar o sofrimento, diminui ou não diminui? Sim. Na oração de Jesus, no texto que nós acabamos de ler, Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Ele foi ao Getsemane. E agora, sabendo sobre o seu futuro, o que foi que ele pediu para os discípulos? Pediu distância. Vai, se afasta de mim, eu não quero saber de nenhum de vocês. Naquele instante de dor, Jesus pediu para que ele pudesse ter a companhia dele e para orar com ele. Não era orar por ele. Uma coisa é dizer para a irmã: irmã, ore por mim. Outra coisa é dizer para o doutor Wilson, ore comigo. Não é diferente? Porque se o doutor Wilson orar comigo, pode ser que aquele sofrimento seja o quê? Compartilhado. Mas se eu falar assim, ore por mim, e aí você diz: tá, eu vou orar. Quando? Que dia? Às vezes até se esquece. Não, eu vou orar por ti. E aí a pessoa nem ora, só diz para poder trazer ali um certo alívio para aquela pessoa. Então, em vez de você orar somente pela pessoa, experimente orar com a pessoa. E de que maneira pode ser feito isso? É ir na casa da dona Ruth, saber que ela está passando por um momento de enfermidade, e naquele momento de dor eu dizer assim: irmã, eu vou orar com você aqui na sua casa. E eu pegar na mão da dona Ruth, ler um texto bíblico e orar com ela naquele momento. Vai trazer um alívio, sim ou não? Sim. Pode ser que o cálice dela não seja transferido para mim, mas de certa forma vai trazer um alívio para ela. E naquele momento Jesus queria um alívio. Jesus queria que os seus discípulos entendessem. E naquele momento de dor, Jesus saiu para orar, e o que aconteceu com eles? Os discípulos oraram com Jesus? Dormiram. Eles dormiram. Na hora que Jesus mais precisou deles, eles dormiram. Eles não tiveram aquela compaixão de Cristo para que pudesse, naquele momento, aliviar um pouco do sofrimento que ele estava passando. Isso pode acontecer com a gente, sim ou não? Sim. Em vez de eu estar auxiliando o outro, eu estou dormindo. E esse dormir, meu amigo, vai trazer sofrimento maior para aquele que está passando por dificuldade. Desperte, igreja. Desperte. Quantas e quantas vezes somos convidados a sair da zona de conforto para trazer alívio para o outro, e a gente prefere ficar na zona de conforto em casa, porque é melhor. Ah, sábado à tarde é melhor para tirar aquele cochilo. De fato. Mas não é para passar o dia comigo, à tarde dormindo. Entende? Ah, o sábado que eu tenho de folga é aquela parte da tarde. De fato, você pode tirar uma parte do dia para poder tirar aquela folga, aquele descanso. Mas não é somente isso. Existem outras coisas mais importantes que dá para fazer no sábado. Entre elas, aliviar a carga do outro. Quem está entendendo, levanta a mão aí. Está entendendo? Vamos ver mais um texto do Espírito de Profecia. Obrigado, amigo. Olha aí, o cálice de bênção, agora é Testemunho para a Igreja, volume 4, página 328. Deus tem um cálice de bênção para derramar sobre o seu povo. Devemos buscá-lo com fervor e humildade, e Ele preencherá os nossos corações com a sua graça abundante. Amém? Ele tem um cálice de bênção para cada um de vocês. Bora botar aqui um cálice de açaí. Açaí é uma coisa que eu gosto, não sei se vocês. Aí alguém te oferece um açaí, olha, eu tenho um açaí para te dar, coloquei na tigela, está aqui do jeito que você gosta. O que você tem que fazer? A pessoa tem que dar na sua boca? Não, tá bom, eu vou colocar na colher, eu vou dar na sua boca. É isso que você tem que esperar? Você tem que fazer a sua parte, você tem que ir até lá, naquela tigelinha, e agora tomar. Porque imagine se o cara tem todo o trabalho, comprar o açaí, preparar o açaí, botar o açaí para você e dar na sua boquinha para que você... Às vezes nós temos que Deus faz assim com a gente. Deus deu um cálice de bênção. Cadê, Senhor? Derrama na minha boca, eu não vou buscar não. Se tu puder me dar aqui, eu aceito.
E aí a pessoa só quer que a bênção chegue até ele, mas não quer ter o mínimo de trabalho de buscar a bênção, né? E a gente tem várias formas de buscar a bênção, de buscar esse cálice. Quem pode me dizer alguma dessas formas que nós podemos usufruir para buscar o cálice? Na casa do Senhor. Ir na casa do Senhor é uma forma de buscar o cálice, sim ou não? Que mais? Obediência, né? Obedecer a Deus é uma forma de usufruir do cálice, sim ou não? Que mais? Estou esquecendo outros elementos. Aí, estudo pessoal da Bíblia. Quer ver uma forma de... A gente quer o cálice, né? Tá, eu quero o cálice da bênção, Deus está me prometendo. Eu vou lá na igreja buscar, porque o doutor Wilson vai pregar, a irmã Márcia vai pregar, a irmã Luz vai pregar. Ó, eles vão pregar e eu vou agora beber do que eles estão dando. É bom, mas é o suficiente? Não. Eu posso, de forma pessoal, usufruir esse cálice aonde também? Em casa. Em casa. Só que às vezes a gente não lê a Bíblia em casa, não estuda em casa, não ora em casa, mas só quer fazer isso aonde? Na igreja. Na igreja. Será que vai ser suficiente? Não. É que tem gente que só quer fazer em casa. Deixa a comunhão, né? Acreditar, receber a bênção aqui, em especial no sábado, principalmente. Dois extremos, né, irmão? Mas tem também a bênção da comunhão pessoal com Deus diariamente. Muito bem colocado. A irmã colocou aqui dois extremos, né? O extremo de alguém que só quer ficar em casa, mas não quer ter a comunhão onde? Na igreja. E tem gente que só quer ter a comunhão na igreja, mas não quer ter comunhão onde? Em casa. É desequilíbrio isso. É desequilíbrio. Eu tenho que estar em equilíbrio, buscar a bênção em casa, mas também buscar onde? Na igreja. Vamos lá para mais uma passagem importante. Agora é no livro O Desejar de Todas as Nações, página 224, diz assim: a submissão à vontade de Deus significa aceitar o cálice que Ele nos dá. Se ele é de sofrimento ou de alegria, com a confiança de que Ele está no controle de todas as coisas. Você tem aceitado o cálice que Deus tem te dado? Ou você tem escolhido o cálice? Não, esse eu quero. Ah, esse aqui eu não quero. Esse eu quero. Ah, esse aqui não. Esse. A gente fica assim, escolhendo o cálice. Falando que Deus deu para o outro, é menos amargo do que o outro. Ah, ainda tem isso, né? E aquele outro lá está mais cheio, tá dentro É a síndrome do filho invejoso. É olhar para o cálice da irmã e dizer: ah, Senhor, mas o cálice dela está mais cheio. O dela parece melhor. E não sei o quê. O jardim do vizinho está mais bonito. É isso mesmo. Só que a gente só quer escolher o cálice mais gostoso. É verdade. Melhor. Né? E aí quando se fala de cálice ruim, de dificuldade, a gente Amargo, quer cálice amargo. cálice amargo, a gente só quer rejeitar. Olha aqui, a submissão à vontade de Deus significa aceitar o cálice que Ele nos dá. Quem é que vai nos dar o cálice? Deus. Deus. Às vezes pode ser cálice de alegria, como já vimos aqui nos textos, ou pode ser cálice de quê? De provação, de sofrimento, de dificuldade. Irmãos, na Bíblia, teve pessoas que passaram pelo cálice e pediu para poder passar para outro? Não. Você lembra de situações assim? Jesus. Só O próprio Jesus, é um exemplo claro, né? Só ele. Tem outros personagens? Vou mostrar para vocês aqui, alguns desses personagens aqui, ó. E só lembrar onde eu coloquei, Quem? achei. Não, O Paulo. primeiro exemplo aqui, o rei Ezequias. Lembra da história do rei Ezequias? Ah, O profeta Isaías recebeu uma profecia de que ele ia morrer. A sentença foi dada. E naquele momento de angústia, ele fez uma oração para que o cálice dele fosse passado. Foi: tira de mim esse cálice, eu não quero morrer. Ninguém quer morrer, né? Eu não quero também. E aquele momento de desespero fez com que ele se aprofundasse em oração, de tal forma que Deus atendeu a oração dele. E o cálice passou, sim ou não? sim. Mas Foi adiado, mas teve consequências. ele não deu glória. E aí, esse adiamento teve consequências. O filho nasceu um filho muito mau. O que seria mais conveniente, então, à luz da Bíblia? Ele ter aceitado o cálice, ter descansado no Senhor, ou ele ter feito o que fez e passado mais 14 anos vivo, mas Um teve... filho muito mau nesse tempo. O que você acha aí? Nesse caso, ele ter aceitado o cálice, teria sido melhor ou pior? Melhor. Teria sido melhor. Às vezes, ó, a minha esposa, a Elisa, tem vários irmãos. E um dos irmãos
não, uma das irmãs dela passou por uma situação difícil de enfermidade, estava extremamente doente, ninguém sabia o que ela tinha. Depois de uma bateria de exame foi descoberto uma série de coisas. Eu não posso afirmar, mas disseram para mim que ela foi fazer uma cirurgia na divisa do Pará com o Maranhão, perto de Viseu, e lá o médico não era muito sensato, e acabou fazendo uma cirurgia nela, e foi o que disseram, eu não posso afirmar, tá? Com instrumentos contaminados, e acabou passando uma doença para ela que não tinha cura, que é a AIDS. Porque até antes ela tinha feito exames e não tinha dado nada, né? E aí aquilo que ela já tinha se agravou cada vez mais, e ela ficou tão doente, e a igreja, ela era de uma outra igreja, a igreja ia em peso orar por ela. Orava de madrugada, orava à noite, orava nos cultos, orava na casa dela, mas qual era a oração que a igreja fazia? Senhor, se possível, passa dela esse cálice. Cura tua filha. Nós não aceitamos. Como é a oração que eles fazem? Eu determino a cura, Senhor, para essa mulher. Eu não aceito esse tipo de tribulação. Crente não deve passar por isso. Crente não pode passar por isso. E tal, aquela oração de eu determino. Talvez tenha sido uma transfusão de sangue, né? Talvez. Não sei como aconteceu. Sei que ela... Usar bolsa de sangue. Irmãos, a minha esposa estava aqui em Belém. E a minha esposa falou, eu cansei de orar para que venha a ser feita a minha vontade. E eu vou começar a orar para que seja feita a vontade de quem? De Deus. Porque se for para minha irmã continuar nessa situação de ficar boa, ficar doente, ficar boa, ficar doente, ficar sofrendo com dor durante a madrugada, sofrendo, do que adianta ela estar viva, sofrendo do jeito que está? Sendo que se ela descansar no Senhor, esse sofrimento vai acabar, mas ela vai morrer salva. E a minha esposa começou a orar dessa maneira, Senhor, sim, se possível passa dela esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Só nos prepara para que quando esse dia chegar, nós possamos encontrar consolos em Ti. Depois de uma semana que a minha esposa fez essa revelação, ela sentiu uma angústia tremenda no peito, dizendo, eu acho que minha irmã não vai resistir. E aí a gente comprou a passagem dela imediata, ela foi para Viseu, numa sexta-feira, no sábado, a irmã dela faleceu. E no domingo, estavam fazendo o funeral daquela moça, no qual a igreja orava tanto para que pudesse ser curada. Mas a minha esposa falou para mim, meu bem, eu me senti aliviada, porque Deus me confortou. E eu tenho certeza que a minha irmã morreu em Cristo, porque ela é uma mulher de oração. Mas ela parou de sofrer, o sofrimento acabou. Às vezes queremos bater o pé com Deus, bater o pé. A gente como adventista faz muito isso, a gente quer bater o pé. Quer dizer para Deus o que tem que ser feito. É o martelo dizendo para o prego dizendo para o martelo, eu quero ser martelo, não, eu quero ser prego. A gente quer dizer para Deus o que tem que ser feito. Nós temos medo de dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade, como se a vontade de Deus fosse pior para a nossa vida. Sendo que a gente pode, às vezes, que nem esse rei, Ezequias aqui, que pede um pouco mais de vida só para fazer besteira, só para fazer coisa errada. Se a gente pudesse aceitar a vontade de Deus, a gente entenderia que tem coisas muito maiores e melhores e mais importantes do que a nossa vontade. Amém. Então Deus, Ele quer que você entenda que existe um plano maior do que o nosso e que você aceite isso. Não é também para você se conformar. Adoeceu, eu não vou procurar o médico, vou morrer a hora que der. Não, procura sim o médico. Ora a Deus para que passe esse cálice, para que seja feita a tua vontade. Essa é a oração determinante, que seja feita a tua vontade. Ellen White, antes de receber o chamado a ser profeta, ela disse que antes dela, outras pessoas foram chamadas a receber o mesmo ministério. Olha o que ela diz aqui no livro Testemunho Seleto a respeito do chamado dela. Deixa eu lembrar aqui qual é o livro. Está aqui, ó. Testemunho Seleto, volume 1. Se aqueles a quem o Senhor escolheu tivessem se sentido responsável pela obra, aqueles, no plural, então foi mais de um, né? Pela obra, e nela entrado, escolhendo sacrificar seus próprios interesses e seguir seu caminho, e não o deles, muito teria sido feito para avançar o trabalho. Eles aceitaram? Não. Por que eles não aceitaram?
Medo. Porque eles teve que abrir mão de muita coisa. Ela diz aqui, teve que abrir mão dos seus próprios interesses e deixar de seguir os seus próprios caminhos. E teria que fazer a vontade de quem? De Deus. De Deus. Essas pessoas em condições de saúde estavam melhores do que quem? Ellen White. Do que Ellen White, que era uma jovem debilitada por conta de uma fatalidade que aconteceu próximo de sua casa. Deus havia escolhido pessoas antes delas que tinham uma saúde melhor. E ela disse que se eles tivessem aceitado tal chamado, muito mais teria sido feito pela pregação do Evangelho do que ela fez. E olha que ela fez muita coisa. Mas um rapaz, um deles, não sei qual deles, ficou até doido depois, louco, né? Quer dizer, era saudável, não aceitou a vontade de Deus e louco ficou, né? E ele mais doente, aceitou a vontade de Deus e até a saúde dela melhorou. A Sim, vontade de Deus oposto. sempre é melhor, né? Olha que ela disse, ó. Mas visto que eles falharam, o Senhor me escolheu a mim, uma jovem fraca e doente, e me deu a sua mensagem. Amém. Percebe? Que um foi passando a bola para o outro, É. e eles não queriam. O cálice que eles estavam recebendo era um cálice ruim? Não, era uma bênção. Era uma bênção. Era algo que traria benefício tanto para eles, espiritualmente, mas também para a comunidade ao seu Para a redor. humanidade. Mas um foi passando por responsabilidade, né? Mas eles não aceitaram, eles rejeitaram. Ei, olha aqui para mim. O cálice que é passado para você, a responsabilidade que é passada para você, seja o cálice bom ou ruim, você tem aceitado? Eu já estive passando em igrejas que teve dois problemas. Teve igreja que eu fui que todo mundo queria carro, que o povo se espancava por causa de carro, brigava mesmo, ficava de mal, saía do grupo da igreja, dizia que ia para outra igreja porque eu queria aquele carro e não me deram. Eu estou com raiva por causa disso. Briga por causa de quê? Tá. De carro. Já pensou o pessoal brincando? Não, eu quero ser profeta. Não tem dia eu acho, né? Não, aí eu acho dizendo, não, eu que vou ser porque eu sou melhor. Não, eu quero. Tu já pensou um negócio desse? Seria vergonhoso, né? Agora também tem um oposto disso. Lugares que eu passei que o pastor ou a liderança tem que ficar implorando para alguém para aceitar o cargo. Se humilhando, por favor, irmão, aceita aqui. Já não tem mais para quem ofertar esse cargo aqui, irmão. E aí, irmão, não, eu vou pensar mais um pouco. Eu vou ver se é o chamado de Deus para a minha vida. Irmão, esse ano eu estou de folga. Esse ano eu estou... Tem gente que pede, vai pagar pizza pra gente, Como é, mano? Tinha uma senhora que ninguém queria aceitar cargo, então ela falava, mas no final do mês a gente vai pagar uma pizza para todo mundo, aí aceitaram. Essa eu não sabia, irmão. Aí Credo, quando não que pagou horror. a pizza, Cara, como é? eles não queriam mais fazer as coisas dentro da igreja. Viram? Condicionaram a aceitar um determinado cargo para poder aceitar uma pizza. Irmão, Deus ele vai chamar você. Não pense que você foi chamado para só esquentar o banco da igreja. Eu já tenho meu canto preferido, já tenho minha cadeira preferida, já sei o que eu vou fazer na liturgia, é só balançar a cabeça, dizer amém e tal, ler o texto. Não pense que você foi chamado para esquentar o banco da igreja. Deus chamou você com um propósito e Ele vai te dar o cálice. Amém. E esse cálice é você que tem que usufruir. Não é para me pegar e dizer, não, a irmã Luz é melhor do que eu para isso. Não, a irmã Evelyn é melhor do que eu para isso. Não, irmão, o doutor Milson. Entende? Porque imagina, o doutor Milson daqui a alguns anos, pode ser que ele vá para uma outra cidade, para um outro lugar. E aí Deus vai chamar outra pessoa para assumir tudo isso aqui. Agora imagine, não, eu não sou que nem o doutor Wilson, não sou que nem o irmão Borges, não sou que nem não, bora fechar a igreja não, porque já que o doutor Wilson está aqui, não tem ninguém para assumir o negócio aqui, bora fechar o negócio aqui, porque, entende? O Augusto é insubstituível? Não. As pessoas que vieram antes de Ellen White eram insubstituíveis? Não. A própria Ellen White era Não. insubstituível? Não. Ninguém. Se ela rejeitasse, Deus também chamaria outra pessoa. Aconteceu de dois homens receberem os chamados para ser profeta e eles rejeitaram. Antes de Ellen White. Passaram a bola, né? Passaram o cargo. Passaram o cargo. Amigos, eu não sei para qual responsabilidade Deus está chamando você. Você vai passar pelo crisol, você vai passar pelo cálice amargo. Deus vai provar você, mas lembrando que Ele está lapidando você para que você, Amém. através dessa experiência,
possa ser perfeitamente útil para toda boa Obra. obra. Às vezes a gente espera ser chamado, mas nem sempre tem que ser assim. Eu posso ser proativo, não esperar que alguém me diga o que tem que ser feito, entende? Eu sei que tem que ser feito, eu vou lá e faço. Lá em Tomé Açu, tem um local lá que tinha uma igreja pequena, que a irmã, ela se revoltava quando a igreja estava diferente, não estava varrida, não estava suja, e ela dizia assim: não tem o senhor nessa igreja não, olha a igreja só o mato ao redor, olha, tem lixo, fica assim, tem um papel ali, cadê o povo para limpar essa igreja? E não sei o quê. E é engraçado que uma dessas, o pastor chegou, eu acho que ia ter alguma comissão na igreja, na parte da tarde, e a irmã reclamando, não sei do que, não sei do que. Quando o pastor chegou, ela deu um jeito de pegar uma vassoura e começou a varrer. E ela dizendo: pastor, tem que varrer, porque se eu não varrer, ninguém varre. Mas ela só fez aquilo porque o pastor chegou, porque nas outras vezes ela não fez. Então, às vezes, as pessoas querem esperar ter um carro. Não, é o ancião que tem que limpar a igreja, é o diácono que tem que fazer isso, é o diretor que tem que fazer aquilo. É só eles que tem que fazer? Eu também tenho que fazer a minha parte, independente se eu fui chamado para fazer aquilo de forma imediata. Se eu cheguei na igreja, eu vi a cadeira desorganizada, eu vou esperar o doutor Milson chegar para poder organizar a igreja? Não. Eu não posso simplesmente ir lá e deixar de uma forma mais organizada. Se eu vi ali fora um negócio de lixo, eu posso ir lá e tirar, eu vou esperar a irmã Lourdes chegar lá e Benevides, porque ela tem um carro de diácono, só para me brigar com ela. Então, eu vou puxar a orelha da Lourdes. Eu vou puxar porque... Não. Uma vez eu cheguei no posto de saúde. Não digo o nome. Cheguei no posto de saúde e tinha uma fezes bem assim no meio, e cheia de gente no meio do corredor, um pouco para cá no meio aqui. E a fezes ficava lá. Ninguém queria nada. Ninguém queria tirar as fezes. Aí eu perguntei para a moça da faxina, falei assim: aquelas fezes não, é que são duas faxineiras aqui, nós dividimos o posto no meio, aquele pedaço é dela. Eu falei: cadê ela? Não, hoje ela faltou. Aí ela não queria limpar e ninguém limpava, fui lá e tirei. Já pensou? Dividir um ambiente, esse aqui é o pedaço dela, esse aqui é o meu. Aí a outra que limpava o outro não dava e ficava festas ali. É uma coisa assim de tipo... Muito bem, vamos continuar agora para finalizar a mensagem. Personagens bíblicos que passaram a enfrentar o cálice, além de Jesus, né? Abraão e o sacrifício do seu filho Isaac. Lembra que Deus havia pedido para Abraão uma prova de fé, entregando o seu próprio filho em sacrifício. Isso é uma prova, não é? Sim. Esse cálice é um cálice amargo, irmão. Eu tenho 2 bebês. Imagine agora Deus me pedindo pelo menos um. Não era pedir para poder ser um profeta, pedir para pregar, mas pedir para que pudesse ser executado, sacrificado. E eu teria que fazer isso, irmão. E Abraão, naquele momento, obedeceu e levou seu filho até um lugar determinado para cumprir o propósito do Senhor. E ele pediu para que pudesse passar dele seu cálice? Não pediu. E Deus providenciou um auxílio para ele. Sabe, naquela hora que você menos espera que milagre vai acontecer, é quando Deus vai lá e age. Outro exemplo bíblico é a história de José no Egito, lembra? Deixa eu só ler aqui o texto bíblico que fala sobre Abraão, patriarcas e profetas, página 153. A obediência de Abraão foi a maior prova de fé em Deus. Ele bebeu o cálice da aflição, mas Deus o sustentou. Amém. Amém? Ele bebeu o cálice da aflição, mas isso é muito forte, mas Deus o sustentou. Vamos para a história de José no Egito. José foi traído, foi vendido como escravo, preso injustamente, mas ele enfrentou seu cálice com fidelidade. Deus usou as suas provações para salvar muitas vidas. E até mesmo a vida de quem? Do pai, da família. Do pai, da família, a vida dele, né? Porque, imagine, se José tivesse continuado no ambiente que ele estava, sendo mimado, sendo preferido, será que ele teria sido usado por Deus como ele foi? Não. Ele teria que se ausentar da família, para que longe da família ele pudesse passar pelo crivo e ser lapidado conforme a vontade de quem? De Deus. De Amém. Deus. Porque ele se achava bom, mas ele não era tão bom assim não. Ele tinha suas falhas que precisava melhorar, e muito. Olha que é dito aqui no livro Patriarcas e Profetas, página 214. A provação desenvolveu em José um caráter necessário para ser usado por Deus.
ele não lamentou seu cálice, mas confiou em quem? Em Deus. Do Senhor. O cálice aqui foi usado para ser lapidar o caráter de Moisés. Amém. Ou de José. Cálice de Daniel, lá em Daniel 6, né? A roda de leões também. Também. Moisés e a liderança de Israel. Lembra que Moisés foi chamado para poder tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida? O que foi que Moisés fez em primeira instância? Aceitou de primeira? Não. Não, Senhor. Tudo certo, porque eu estou preparado e eu sei que essa missão vai ser cumprida rapidamente. E irmão, ele inventou uma desculpa atrás da outra, não foi? E disse uma coisa, e disse outra, e disse outra. Botou dificuldade na voz e botou dificuldade na... Tá. Deus colocou alguém para aliviar o cálice de Moisés. Quem foi que ele colocou? Arão. Arão foi irmão. Mas Deus transferiu o cálice de Moisés? Não. Não, é Arão que vai libertar o povo, vai ficar aqui no deserto passando os dias comigo, é isso? Deus pode até colocar alguém para aliviar o seu cálice, mas tem coisa que ele não vai transferir. E não cai na besteira de querer ser Deus e querer transferir aquilo que Deus somente Deus deu para você. Entende? Pegar o cálice do outro. Ou pegar o cálice do outro. Ah, o dele é melhor. Se Deus te autorizar. Não, o cálice de sofrimento mesmo. Sim. Às vezes a pessoa indiscriminadamente quer estar trazendo para si e às vezes não de forma desequilibrada. Patriarcas e Profeta, página 255, diz: Moisés temia o seu cálice de responsabilidade, mas Deus o fortaleceu para que ele cumprisse sua missão com sucesso. Amém. Amém? Amém. O temor da responsabilidade. O temor da responsabilidade. Eu já tive medo de assumir responsabilidade. A primeira vez que fui trabalhar como obreiro foi lá no Paraná, 3 mil quilômetros de distância do Pará. Quase 3 mil, né? Acho que é isso, tá? Mais. Fui criado por vó. Imagina, criado por vó. Não sabia fazer comida. Nunca viajei. O máximo que viajei distante foi para Bragança, que dá uns 200 quilômetros, 230 quilômetros aí. E agora eu tinha que viajar para o Paraná para trabalhar como obreiro bíblico pela primeira vez. E eu disse para Deus: eu quero ser um obreiro bíblico. Aí Deus podia me mandar para trabalhar como obreiro bíblico na minha cidade, no meu distrito, né? Ou no Pará, aqui próximo, perto da minha família, que eu pudesse sair rapidinho, vai lá ver. Não, tu vai lá para os Cafundó do Tira, lá do Paraná, trabalhar durante um período distante da tua família. E eu fiquei com medo da responsabilidade. Primeiro, quando eu conheci o lugar. Segundo, que eu nunca tinha trabalhado como obreiro bíblico, pelo menos efetivamente pela igreja. E aí eu não sabia fazer muita coisa. Meus amigos foi um para acertar, mas eu disse: eu vou, sim, com a cara e a coragem. E viajar de avião, nunca tinha viajado. E toda notícia que eu via de avião, a maioria era de avião caindo. Eu ligava o jornal, avião caiu no tal país, avião caiu não sei aonde. Agora imagina ter que viajar de avião a primeira vez para ir. Deu vontade de ir de ônibus, só que a pessoa que estava me esperando falou: tu não pode passar 3 dias viajando, porque nós queremos você aqui hoje. E tu tem que se virar nos treinos. Comprar passagem, tive que viajar naquele dia que eles pediram. E eu cheguei lá, a honra de Deus, e aceitei o chamado. Depois eu fui para a Mopa, depois fui para a AMPA, depois fui para o Nordeste, depois fui para o Sudeste, depois voltei para o Pará, e aqui estamos trabalhando para a honra de Deus. Amém. Amém. Aceitar a responsabilidade. Onde Deus quer te enviar? Aonde Deus quer colocar você? O que Deus quer fazer com você? Você já parou para se perguntar isso? Deus, o que tu quer fazer comigo? Onde tu quer me levar? Eu só quero aceitar o teu chamado. Me ajuda a fazer a tua vontade e não a minha vontade. É fácil? É difícil. Você vê que esses personagens tiveram essa dificuldade, mas eles foram lapidados e preparados para toda boa obra. E o último, Esté e a intercessão pelo povo, né? Esté enfrentou o risco de vida ao interceder pelo povo judeu. Ela aceitou seu cálice com coragem e com fé. Olha o que diz Profetas e Reis, página 602. A coragem de Esté foi o resultado de sua confiança total em quem? Em Deus. Ela enfrentou seu cálice com firmeza e fé. Olha, várias e várias vezes falam de cálice. Fulano passou pelo cálice, Ciclano passou pelo cálice. Personagens bíblicos que deram exemplo. E estamos aqui tendo o privilégio de ler essa história para testemunhar da ação divina. Mas o principal deles foi o texto do cálice de quem? De Cristo. De Cristo. Porque nenhum desses personagens tiveram que se ausentar de Deus, do Pai. Nenhum deles tiveram que enfrentar o obstáculo da separação entre o Pai e ele. Nenhum deles. Todos eles tiveram uma experiência de cálice, mas nenhum deles foi comparado com o cálice de quem? De Cristo. Eu fico imaginando Cristo sentando ao meu lado
eu me lamentando, chorando desesperadamente pelo cálice que eu passei, e Jesus chegando com a mão transpassada, sentando ao meu lado e dizendo: eu te entendo, meu filho. Eu sei o que tu está passando, e eu estou do teu lado, porque se eu venci um cálice maior do que o teu, tu pode vencer o seu. Amém. Amém? A diferença é que, na minha provação, eu tive que passar na solidão. Você, diferente de mim, vai passar comigo. Amém. Eu estou contigo. Você crê nisso? Creio. Peça a companhia do Senhor. Desde que você pedir, passa de mim esse cálice, Senhor, me dá a tua companhia para que eu possa suportar Amém. esse cálice. E eu possa ser moldado conforme a tua vontade. Amém, Senhor. Amém? E aqui, irmão, quero ler Desejadas as Nações, página 689, diz assim: a vitória de Cristo em Getsemane foi decisiva. Ele aceitou o cálice e a redenção da humanidade foi assegurada por ele. Amém. Amigos, falei aqui de pessoas que passaram pelo cálice, do bom e do ruim, mas também de pessoas que aliviaram o cálice do outro. Mostra a primeira imagem lá, Evelyn, daquela mãe com o bebezinho. Aí vai mostrar aqui uma imagem dessa jovem que eu visitei recentemente, aqui no Icuí. Fui lá fazer uma leitura da Bíblia, orar com eles, saber como é que eles estavam. São amigos de longa data, mas hoje estão passando por uma dificuldade grande. Essa jovem, que ela vai mostrar aqui a imagem, se chama Juliane Azevedo. A família Azevedo é grande, tem a Gleiciane Azevedo, tem a Daiane Azevedo, tem a Miviane Azevedo, e é uma família de mulheres. É isso, essa foto. Ó. Aqui é a Júlia, esse aqui é o Adam, filho da Júlia. O Adam é bonito, não é? Lindo. Lindo, lembra o Adriel, a idade do Adriel. Ele tem praticamente a mesma idade do Adriel, o Adam. Nasceu praticamente no mesmo dia. Então a gente tem muito em comum. O Adam, aqui ele está passeando com a sua mãe. Mostra uma outra imagem aí, deixa eu ver se vai. Aí, ó. Volta mais uma lá, por favor. Põe mais uma imagem lá que é do aniversário dele. Aí, ó. Aniversário do Adam. Mostra lá agora lá as mães, a família. Aí o Adam e a mãe dele. Aí, ó, aí a família Azevedo, falta a Júlia, falta a Gleiciane, na verdade. Então aqui é a Daiane, aqui é a Juliane e aqui é a mãe, a dona Miviane, que também eu chamo de mãe que me ajudou em muitas etapas. Esse é o aniversário de, eu acho que é de 2 anos do Adam, não lembro agora exatamente. O Adam, ele começou a ter, como é que quando a criança passa por aquela tontura e começa a vomitar? Convulsões. Começa a ter convulsões, só que tipo, um mês aqui, aí depois, no outro mês, levaram para o médico, aí falaram que era epilepsia, e aí foram agora vendo que aquilo foi aumentando. Não foi mais de um mês, era de 15 em 15 dias, depois de uma semana. E aí aquela criança, essa criança aqui, começou a perder a coordenação motora. Começava a cair, se machucou várias e várias vezes, a cabeça, o braço, a perna, né? Que ele caía com frequência. E aí agora não, isso aqui é algo mais grave. Isso não deve ser epilepsia, deve ser algo mais grave. Levaram para fazer alguns exames específicos. E essa criança foi diagnosticada com uma doença extremamente rara. Ela é tão rara que dos milhões que existem aqui no Pará, só existem 2 crianças com essa enfermidade. 2. Que é esse lado e uma outra criança que é atendida na Unimed. Só que essa que é atendida na Unimed, a mãe tem um poder aquisitivo melhor e maior para fazer o tratamento. Eu não lembro agora exatamente o nome da enfermidade que foi diagnosticada. Só sei que as células, elas não têm a vitamina necessária para poder sobreviver. Então a criança ela começa a definhar, né? Ela já perdeu a visão, ela não consegue mais se alimentar, é só através da... Qual o nome do que coloca? Sonda. Colonoscopia. Ela já não respira sozinha, é através da trave que coloca. Coloca outra imagem, por favor. Vê a outra que está com o aparelho no pescoço. Aí.
Ele agora só respira através desse buraquinho aqui, ó, na garganta. E os médicos disseram, olha, o teu filho não tem cura, não tem como curar, tem como tratar para aliviar a dor, mas não tem como ele ser curado. Eu fui acompanhando a história dessa criança nas redes sociais, dessa mãe. E ela foi postando coisas, foi postando a história, a dificuldade que ela passava. Tem um remédio que é milionário, que ajuda a fazer a atribuição de nutrientes para a célula. Eu não sei o nome agora que é dado. Milionário remédio. A gente correu na justiça e aí conseguiram, o governo teve que comprar. Chegou no hospital que teria que fazer o tratamento e lá não tinha local adequado para poder fazer a recepção daquele negócio lá, né? O freezer necessário. O pessoal de lá achava que podia botar no freezer comum. E aí colocaram. Perderam metade do medicamento da criança. E aí agora tiveram que recorrer para poder conseguir um freezer que custa quase 500 mil reais. Um freezer específico só para armazenar o remédio dessa criança. E sabe quem foi que emprestou o freezer para que isso pudesse acontecer? Aquela outra mãe, lá da Unimed, que estava passando pela mesma condição que o Ato está passando aqui. E aí ela dizendo a Júlia para mim, Augusto, em todo momento eu vi Deus agindo. Em cada instância. Só para você ter ideia, esse freezer ele custa muito caro. E essa mãe, de bom grado, doou para a gente poder ter como colocar o remédio. O caso do meu filho, ele está sendo assim, exclusivo junto com essa outra mãe. Tanto que essa criança está sendo caso de estudo na Faculdade Federal do Pará e dentro de outros órgãos também de saúde, para poder pesquisar mais sobre essa doença, que é algo assim, singular. E aí foi fazendo as pesquisas, e ela diz assim, Augusto, até no dia que eu fui na UFPA, falaram para mim, falaram com o médico específico lá, eu fui. Eu achava que podia ser atendido logo. Ele falou, não, tem muita gente na frente para ser estudado. E esse grupo que está na frente aqui vai ter que esperar um bom tempo, que vai ter que esperar pelo menos um ano para poder voltar aqui. Se você ainda não foi e contou a história lá pro rapaz, aquele rapaz então falando com outra pessoa, e no mesmo dia conseguiram encaixar ele na fila por causa do caso singular que essa criança está passando aqui. E ela falou que teve algumas vezes que ela estava no hospital, e o tratamento dele, lá com roupa, medicamento e tal, custa também o quê? Dinheiro, né? E ela disse que ela tinha outras mães passando por dificuldade, ela disse, por mais que eu passasse pelo meu cálice, eu ainda consegui, para a honra de Deus, aliviar o cálice de outras pessoas. Porque tinha mãe tão pobre lá, que não tinha nem dinheiro para comprar fralda para as outras crianças, seus filhos. E ela tirava do que tinha para poder dar para aquela outra criança, para aquela outra mãe. E a mãe dizia, mas não vai fazer falta para ti? Ela dizia, Deus proverá. Amém. Deus proverá. E Deus providenciava a bênção. Semear. Hã? Semear. Ajuda uma pessoa para que Deus ajude. Verdade. Eu fui lá visitar, irmão, eu fiquei muito triste com a situação dele. Eu olhei para ele, eu vi meu filho assim, meu Deus, eu tenho a felicidade de ter meu filho com saúde. E às vezes a gente reclama tanto, porque a criança está fazendo barulho, ou porque a criança está fazendo aquilo. E essa mãe, eu tenho certeza que ela daria tudo que tinha para poder ter novamente o filho correndo no parque, brincando, sorrindo pela casa. Mas o que foi dito para ela foi disso, minha filha, em qualquer momento o Ada pode dormir e não pode mais acordar. E eu fui lá visitar ele, o Ada respira bem fraquinho. Bem fraquinho. E ela disse, olha, vê que ele está aqui, ele pode simplesmente não acordar mais. Mas eu creio que através dessa experiência, Deus vai fazer com que outras pessoas venham acreditar mais em Deus. E ela diz assim, teve alguém que mandou mensagem para mim que estava desacreditado em Deus. Desacreditado, tinha desistido de acreditar em Deus. Mas disse, eu olhei a tua fé. Porque se fosse uma outra pessoa, teria desistido. Mas se existe o Deus, tu crê nele. E ao fato de você crer nele, te dá força e alegria, eu vejo você sempre sorrindo. Amém. E isso me fez voltar novamente a acreditar no Senhor. Teve outras pessoas que chegaram para mim e disseram assim, eu era muito agressivo com meu filho. Era uma pessoa que não dava carinho para o meu filho, mas a experiência que você passou e o que você está passando me fez olhar para o meu filho com mais amor, com mais ternura. E ela disse assim, Augusto, eu posso estar passando por esse cálice, mas talvez Deus me permitiu passar por ele, porque outra pessoa não poderia suportar como eu estou suportando. E se hoje meu filho descansar no Senhor, eu vou confiar de que Deus tem algo melhor para ele. Amém. Mas eu quero fazer a vontade de quem? De Deus. De Deus. Não é uma história impactante? Muito. Extremamente impactante. Várias condições. Juliane Azevedo tem
caso você tenha rede social queira acompanhar a história dela, tem o Instagram, tem o Facebook, Juliane Azevedo. Você pode ver lá, acompanhar toda a história. Ela posta constantemente lá como é que ela dá alimento para o filho, como é que é. Compara uma cadeira de roda diferente, cara que só, que é tudo amarrado a criança no pescoço, no braço, no pé, para a criança não cair quando tem convulsões, para poder conseguir. E sabe como é que eles compraram? Através de doação. Pessoas chegaram com ela e disseram, eu vou te doar o que você precisar para você conduzir seu filho aqui. Aí doaram a cadeira de roda para aquela mãe. Meus amigos, nós temos nosso cálice. Só que temos que, às vezes, ser que nem essa mãe. E diz, Senhor, eu aceito o cálice que me dá. Eu quero que passe. Se não passar, me ajuda a suportar. E me ajuda através dessa experiência para que outras pessoas possam acreditar mais em Ti. Para que outras pessoas possam confiar mais em Ti. Para que eu possa pregar, não com palavras, mas com ações, de que Tu estás comigo todos os dias. Amém. Em cada etapa da nossa vida. Que Deus possa lhe abençoar, irmão. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Eu sei que se a gente desse permissão aqui, fale, irmão, seu cálice. Todo mundo contaria a sua dor. Diria o que está passando. Eu sei que você está passando por algo. A pregação de hoje é para que você possa deixar Deus cuidar mais de você. Amém. E que você possa permitir que Deus venha lhe auxiliar nesse momento mais difícil da sua vida. Amém. E que você possa passar por esse cálice, dando glória a quem? A Deus. A Deus. Amém. E que as pessoas possam olhar para você, não olhando para alguém que está sofrendo. Ai meu Deus, que gente sofrendo. Ah, eu não quero ser cristão. Crente só vive com cara de choro. Né? Crente só vive com triste. Crente só vive com cara de... Que as pessoas possam ver você passando a dificuldade, mas vendo você glorificar aqui. A Deus. Amém. As fotos que eu vejo dessa menina, até quando eu estive lá com ela, eu não vejo ela triste. Na verdade, eu vi só ela triste quando ela foi contar a história, desde o começo, tudo que ela passou, ela chorou. Mas quando pensou que não, de dor, ela estava sorrindo, feliz, contando ali outras coisas, e como se nada estivesse acontecendo. Vou passando pela prova, dando glória aqui. A Deus. A Deus. Que Deus possa te abençoar. Quero fazer um apelo também. Eu vou deixar lá no grupo da igreja a imagem dessa moça e o contato dela, caso você queira falar com ela. Tá? Até mesmo lá, o meu contato dela é a chave Pix dela. Porque com frequência eles precisam de fralda, precisam de outros medicamentos que o governo não dá. Que tudo que chega é para auxiliar a criança. Ela teve que largar o emprego. A mãe teve que sair lá da cidade que ela estava para vir cuidar da. Boa parte da família teve que abandonar o emprego para poder cuidar da criança junto com a moça. Então, se você tiver condição de aliviar o cálice dessa jovem, que Deus possa abençoar também. Mas se não tiver como, ore bastante por ela. Juliane Azevedo. Quem entendeu o sermão de hoje? Levanta a mão aí. Amém. Quantos querem glorificar a Deus naquilo que você está passando? Levanta a mão. Amém. Que Deus possa te usar cada vez mais. E que Deus possa te conduzir em caminhos aonde as pessoas possam ver o Deus que habita com você. Amém. Vamos orar? Santo Deus, obrigado, Pai, por me permitir passar pelo cálice da abundância, da alegria, mas também, Senhor, pelo cálice amargo, que nos molda e nos lapida, Senhor. Às vezes, nos desesperos, Senhor, queremos só fazer a nossa vontade. Me cura logo, me dá logo um emprego, me faz logo isso, sendo que Tu tem o Teu tempo de trabalhar em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos orar sim, para que esse cálice passe, mas que nós também possamos ter a coragem de dizer que seja feita a Tua vontade. Amém. Vem estar, Senhor, com nossos irmãos que estão doentes, Senhor, que estão passando por dificuldade financeira, que estão desempregados, Pai. Seja qual for a situação, que eu possa estar à frente, Senhor, de cada um, para que tudo venha acontecer por da Tua boa vontade, Pai. Obrigado, Senhor, por ter aqui, ter nos ajudado, Senhor. Que nós possamos testemunhar de Ti, de que é que nós estejamos, Pai. E que as pessoas possam ver que há um Deus que habita conosco, Senhor. Amém. Não por nossas palavras, mas por nossas atitudes. Porque mesmo passando por tal dificuldade, as pessoas vão nos ver Te colocando em primeiro lugar. Amém. Senhor. Guardando o sábado, cuidando da saúde, estando na igreja adorando e feliz na certeza que ainda que nessa terra o cálice não passe, na eternidade vamos ter a felicidade de gozar eternamente do cálice da alegria. Amém, Senhor. É isso que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, a igreja diz. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.